tarde, na verdade, quase boa noite. Hoje temos aqui nessa série Protagonistas um dos maiores players do mercado, um comunicador, um empreendedor, que é o Lauro Andrade Filho, criador, fundador da High Design e do DW, a nossa Semana de Design. Lauro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Já há muito tempo estamos ensaiando para fazer esse encontro ao vivo. Vamos aproveitar essa ferramenta digital, mas depois a gente faz um outro. E eu queria aqui agradecer mais uma vez a sua participação. Nossa, Sandra, eu que agradeço, né, essa oportunidade. A gente acompanha o teu trabalho há tantos anos, né, e vê que você está sempre inovando, sempre criando, sempre buscando alternativas, né? Esse teu movimento também é uma inspiração para a gente. Obrigado pelas palavras em relação a mim, mas efetivamente você faz parte dessa rede das pessoas que fazem acontecer, dos protagonistas. Então é muito bacana conversar com você hoje, sem dúvida. Olha, Lauro, eu assim, tenho certeza de que pessoas como você, como eu, que sonhamos acima de tudo, nos inspiramos mutuamente. Agora, a sua trajetória é uma trajetória de costurar pontes, de construir pontes e costurar parcerias. Queria muito que você contasse um pouquinho dessa trajetória tão inspiradora para falar sobre inspiração, como você já mencionou. É muito interessante, porque eu não sou arquiteto, eu não sou designer, eu não sou designer de interiores, nem de produto, eu não sou engenheiro. Eu sou um cara que vem do mercado de negócios, né? Minha formação é gerencial, em business, em direção de empresas nacionais, internacionais. E eu tive o primeiro contato profundo com o nosso segmento quando eu fui convidado para assumir a Anfacer, junto com o Antônio Carlos Killing, isso aí em 2003, né? Quase já 20 anos atrás. Né? E na Anfacer a gente assume a Expo Revestir, né? Na época uma feira ainda que ela já tinha um protagonismo, mas era pequena, ela tinha recém sido criada, né? E a gente faz todo um processo de reinvenção da Expo Revestir, né? Que a gente pegou, tinha 7 mil metros quadrados, quando saiu tinha 40 mil, tinha 17 mil visitantes, quando saiu tinha 70 mil visitantes, né? O fórum consolidado, né? As principais marcas lá dentro. Então foi uma jornada muito interessante, tanto para mim quanto para a própria Revestir. A gente, eu acho que colaborou muito nesse processo de invenção e reinvenção. Então, ali que foi meu grande cartão de visitas no segmento, foi com a Expo Revestir, né? E ainda durante a Expo Revestir, eu também fui responsável por organizar e participar de quase 50 eventos internacionais do segmento de cerâmica, né, de revestimentos ligado à arquitetura, decoração, construção, design. E numa dessas visitas internacionais, eu passei por Milão, né, em 2008, 2009. Eu fui lá para ver a feira, para ver o Salão do Móvel em Milão, porque eu fazia Revestir e queria pegar referências, né, de boas práticas e benchmarking, né, de bons modelos para a gente tentar trazer para o Brasil de uma forma legal para Revestir. E, na verdade, me apaixono não somente pela feira, me apaixono pelo que acontecia na cidade, né? Então, você tem a feira, que é o Salone del Mobile, e o que acontece fora, que é o Fora Salone, né? Então, tudo que acontece na cidade, né? E lá na Itália é muito engraçado, que foi um movimento orgânico e viral, né? Não foi planejado, né? O movimento de Milão, em determinado momento da história, o salão, que já tem 60 anos, né? Quase de existência, ele ficou pequeno, as marcas começaram a fazer ativações pela cidade, então cresceu de forma orgânica e viral, né? O Fora Salone, que hoje é a Semana de Design de Milão, né? Mas eu me apaixonei por aquilo, fiquei muito impressionado, e na época fiz a pergunta do estagiário, 2008, 2009, né? Que eu brinco, e nenhum demérito aos estagiários, hoje eles, se não forem eles hoje, a gente virou dinossauro, né? Totalmente, né? E fiz aquela pergunta de por que o Brasil não tem uma semana de design como essa de Milão, né? Que negócio interessante. E eu não vi como uma semana de design somente, eu vi como uma semana de economia criativa, né? Unindo várias disciplinas da economia criativa e que tem o design como fio condutor dessas participações dos criativos, das marcas, né? E eu me perguntei por que o Brasil não tinha, porque na minha leitura nós somos uma potência criativa, né? O Brasil, né? Nós temos os 3 elementos fundamentais para virar uma potência no sentido real, né? De negócio, de inovação, de melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Nós temos o criativo, né? De norte a sul do Brasil, a gente é um caldeirão cultural,
étnico-religioso, né? Que traz aí influências que você tem desde uma Inês Schertel no Pampa Gaúcho, na Serra Gaúcha com as ovelhas australianas, até o Sérgio Matos embrenhado na floresta amazônica com raízes ancestrais, aqueles criativos, né? E é muito legal essa coisa, esse sincretismo, né, que a gente tem desse caldeirão cultural, que eu chamo desse melting pot, como diz o inglês, né? Então nós temos essa vertical. Nós temos um empreendedor que é um herói, né? Você que o diga, eu que o diga, nós que o digamos, né? Empreender nesse país, né? Eu digo que é uma mistura de teimosia com burrice e que agora tem um nome bonito, que é resiliência, né? Agora eu achei bacana, acharam o nome bonito para isso. Então, a gente tem a segunda vertical essencial, né? Que é o empresário, o empreendedor, a pessoa que cria valor, né? Que corre o risco e faz as coisas acontecerem. E o empresário brasileiro merece todo o nosso respeito, né? E nós temos a terceira vertical, que são os recursos naturais e a biodiversidade, né, que usados de forma parcimoniosa, correta, sustentável, né, a gente tem esses três elementos vitais de uma potência criativa: o criativo, o empreendedor e a biodiversidade dos recursos naturais. O que, na nossa visão, faltaria era tentar juntar esses mundos, né, colocá-los mais próximos, né, que o criativo não fosse somente um artista, né, e nada contra o artista, ele tem todo o direito de ser, né, mas a nossa leitura era realmente de um criativo que desse alguma entrega para a sociedade, alguma solução para algum problema particular ou coletivo da sociedade, né? Integrá-lo com esse setor produtivo, com o empresário, com o empreendedor, né? E juntos encontrassem alternativas sustentáveis, né? De oferecer soluções para o mundo. Então, com essa percepção, a gente faz a pergunta do estagiário, que eu falei, por que não tem, e começa a pensar, pô, vamos fazer em São Paulo, né? E a gente logo percebe que não seria somente, né, para fazer a Semana de Design de São Paulo, não seria simplesmente um movimento de copia e cola, né? Não era pegar um modelo italiano e trazer, porque a gente, em que pese ter muito do inconsciente coletivo italiano, a gente é muito italiano, né? O brasileiro de maneira geral, né? Principalmente de São Paulo, do sul do Brasil, e do Brasil inteiro, a gente encontra aí esse traço italiano no país inteiro. A gente não tem o mesmo ecossistema que Milão tem, né? A gente não tem uma cidade plana, não tem uma cidade com transporte coletivo, a educação média é baixa, né? A segurança é complexa. Então a gente percebe que não era simplesmente pegar o modelo viral e orgânico de Milão e trazer para São Paulo. E aí a gente começa a buscar outros modelos internacionais que pudessem fazer sentido essa integração. E a gente encontra no London Design Festival, Festival de Londres, né? Que ele é mais jovem que o de Milão, ele não tem todo esse negócio hypado, descolado, né? Até meio anarco de Milão, de você se perder e sair. Mas em Londres é o contrário, ele é totalmente formatado. Ele tem um programa oficial, ele tem uma empresa privada que organiza, assim como a minha, que é a Summit Promo, né, nossa empresa. Então, lá também são uma empresa privada. Então, eles têm um programa oficial, eles têm apoio institucional dos governos, né? Então, a gente entendeu que a implantação no Brasil de uma Semana de Design seria a integração desse modelo latino, né, que tem Milão como a nossa meca, né, nosso centro de referência, e esse modelo anglo-saxônico, que ele é mais hermético, mas ele é mais organizado. E para poder trabalhar no ecossistema de São Paulo, essa organização mínima que Londres tinha era muito interessante. Se a gente conseguisse criar essa alquimia entre o modelo, né, latino e o anglo-saxônico, a gente teria um modelo interessante. E aí, né, Sandra, como o meu background é de business, né, eu acho que talvez essa tenha sido a nossa contribuição para o segmento. Né? Ninguém fez esse movimento sozinho, né? Uma semana de design não se constrói sozinho de maneira nenhuma. Você precisa ter realmente uma rede articulada de conspiradores a favor, né? De pessoas que conspiram, né? E fazem a favor. Então, mas eu acho que talvez essa coisa de nós sermos mais de retaguarda, de back-office, de estrutura, tenha sido um ponto muito importante e juntar esses mundos, né? Criativo, produtivo, de biodiversidade, e fazer com que a gente chegasse aí em 2019, já na 8ª edição, né? E é muito interessante, né, que a gente hoje brinca, né? Na época a gente ficava nervoso, né? Quando a gente começa lá em 2012, a primeira edição da Design Week, a gente não tinha bem um festival de design, a gente tinha um festival de coquetéis, né? Porque todo mundo queria fazer, todo mundo queria participar, a gente já começou com um certo tamanho, nós não começamos pequenos na Design Week, ela já começou com, né, uma potência, aí a gente teve um grande parceiro de mídia na época, que era a Editora Abril, numa outra época, né, que foi nosso parceiro para dar o kick-off nisso aí, então a gente já começou grande. Só que ainda a gente entendia
que existia uma curva de aprendizagem, né? Tinha um learning curve aí, tinha um processo que o mercado precisaria entender, os atores, né? Os stakeholders, que a gente chama. Então, como é que uma marca se posiciona, como é que um criativo, como é que uma mídia, né? Como é que ela faz a semana de design ser um negócio realmente importante para a sua estratégia. Então, a gente chega aí na 8ª edição, mais do que quantitativamente relevantes, né? Foram mais de 400 eventos em 150 lugares, a gente chegou qualitativamente muito bem, né? Nesse processo de amadurecimento. No primeiro ano era um coquetel, a marca fazia um coquetel. Lógico que isso não vale para todas as marcas, algumas já tinham essa percepção, né, desde o começo de como fazer, mas via de regra, faz um coquetel, o segundo ano faz um coquetel, aí um talk, no terceiro faz um coquetel, talk, uma vitrine, no 4º ano já começa a mexer na loja, no ambiente, no espaço físico, no 5º ano lança uma coleção. Né? Então a gente começa a ter realmente uma semana de design lá pela 5ª, 6ª edição. E a gente está na 8ª ano passado, indo para a 9ª nessa. E aí, no meio do caminho, o que a gente percebe? Que ia bem esse movimento de cidade, com atividades, em muitos casos, lúdicas e relacionamento, né, e que eram muito interessantes como proposta de valor criativo, mas que faltava uma estrutura mais forte de business. Né? Então, a gente cria, em 2016, uma feira, né, a High Design Roman Office Expo. Né? Então, a gente brinca, logicamente, nas devidas proporções, né, que são bem diferentes, né? A Itália é muito maior, mas a gente faz um movimento um pouco similar com o que existe em Milão. Só que a gente faz o contrário. Em Milão, primeiro teve a feira e depois o festival acontece, né, na cidade. Aqui nós fizemos o contrário, nós começamos com o festival e depois criamos a feira para ser a grande plataforma de negócios B2B desse festival. Então, hoje a High Design é um dos eventos âncora, né, não é o único, né, mas é um deles. Né, então, a gente, ali, organizar o festival como um todo, organiza também a Semana de Design. E a Revestir eu saí em 2017, foi meu último ano lá, né, quando eu passei a me dedicar exclusivamente à DW, Semana de Design de São Paulo, e a High Design Roman Office Expo. Então, passando aí rapidamente essa é a história. Bom, esses dois eventos, de fato, te ocupam o ano inteiro, né? O planejamento deles, a organização e tal. Eu queria que você desse um overview de como foi 2019. Quantos eventos vocês tiveram, qual foi o balanço de 2019 e, em seguida, o que vocês já anunciaram para 2020. Legal. O 2019 foi o ano da maturidade, que a gente chama. Né? Pela primeira vez, a gente tem um evento de 8 dias. Né? A DW começa lá atrás como Design Weekend, né? de final de semana. E até uma história engraçada, porque quando a gente veio com a proposta em 2011, o primeiro lugar que eu fui foi na Prefeitura de São Paulo. Na época, o prefeito era o Kassab, né? Gilberto Kassab. E ele me pediu, Lauro, que legal a ideia tal. Não tem um centavo para te dar, né? Como sempre, né? A gente já conhece essa história, mas eu te dou a data no calendário, você quer? Não, eu digo, prefeito, a gente que é pequeno empresário, a gente trabalha com o que tem, não com o que não tem. Só me dá a data aqui que eu boto embaixo do braço e vou ver o que eu faço com ela. Né? Então, aí assim, que legal, Lauro, mas faz então no final de semana, né? Porque 2011, o que acontecia em São Paulo? Gente, não tinha espaço para hotel, não tinha espaço em centro de convenções, o trânsito, porque o país bombava, né? Capa da The Economist, Brasil takes off, né? O Cristo Redentor decolando, na capa da Economist. Aquele Brasil aí que é mais novo não viu, a gente já viu algumas vezes, né? Os sobe e desces, né? Da história. Então, ele pediu que fosse no final de semana. A gente explicou na época, prefeito, a DW, a gente pode fazer no final de semana também, porque ele tinha muita referência da virada cultural, da virada sustentável, né, que é no final de semana. Eu falei, mas a gente não é exatamente uma virada, a gente é um festival de cidade. E eu preciso ter pelo menos 2 dias úteis, porque acontecem rodadas de negócios, acontecem feiras, acontecem lançamentos de produtos, que são atividades que nem sempre são lúdicas, né? São atividades realmente em que você trabalha com os canais de distribuição e vendas. Então, eu preciso ter 2 dias úteis. Né? Então, da primeira edição para a última, né, do ano passado, de 2019, o que acontece? A gente sai de 4 dias, que foi a primeira edição, para 8 dias. Né? Essa é a primeira grande mudança. Então, definitivamente, em 2019, né, não porque o Lauro quisesse, ou que a gente tivesse alguma pressão, mas que a gente percebeu maturidade no segmento, depois de 8, já na 8ª edição, em 2019, do mercado, do setor, com conteúdos relevantes, né, que fazem sentido você deixar uma loja, deixar um museu, deixar uma universidade por mais tempo dedicada à semana de design. Então, foi, na verdade, um crescimento de dias, né, em função
do crescimento qualitativo do evento. Em termos geral de número de eventos, 2019 não foi muito diferente, né, das edições anteriores, foram, como eu falei anteriormente, cerca de 400 eventos em 150 lugares, e a gente, desde o começo, Sandra, a gente não estimulou uma explosão da quantidade de eventos, porque a mobilidade de São Paulo impede, né, a gente não é como Milão, né, que você pega em qualquer lugar um troller, um trem, um metrô, né, e você se desloca rapidamente pela cidade, né? São Paulo tem limitações e nós não queríamos ser mais um problema para a cidade. Então, desde a primeira edição que a gente percebeu isso, e segunda, a gente vem trabalhando em manter um número meio que fixo de eventos e subindo a régua curatorial, né, a exigência da qualidade dos eventos. Então, foi outro ponto interessante. Ano passado, a gente, pela primeira vez, teve 3 curadoras, né, trabalhando conosco, né, 3 pessoas do segmento, altamente qualificadas, né, que vêm aí das mídias do setor e que trabalharam cada uma na sua especialidade, cada um atendendo aí 30 clientes, mais ou menos, né, e que ajudaram, né, mais do que fazer a curadoria em si da exposição ou do lançamento, a curadoria de como a marca participaria do festival, né, esse apoio, né, que até alguns dizem que não é bem curadoria, mas a gente entende dessa forma, né, então a proposta de curadoria é nesse sentido. Então, o grande ponto de 2019 foi isso, foi o crescimento qualitativo, né, a gente teve um crescimento muito grande na visitação de fora de São Paulo, né, quase 30% da visitação já veio de fora de São Paulo, que é uma grande conquista, né, você nacionalizar o evento, né, em que pese São Paulo per si já ser suficiente, né, para um movimento como esse, mas a gente consegue ter essa leitura nacional. Eu acho que esses são os grandes números, as grandes vitórias, as grandes conquistas de 2019, né? E aí a gente encerra 2009 super confiantes, né? Felizes com os resultados em todos os sentidos, né? E só que ninguém esperava uma pandemia no meio do caminho, né? A gente já lança aí 2020 no final de 2019. Com muito similar ao modelo que a gente tinha em 2019, que tinha dado certo, e era hora de amadurecer ainda mais esse modelo e trabalhar, e aí a gente se depara com essa realidade, né, que nos impôs aí uma série de novos desafios e criatividade e criações. E eu acho que assim, de novo eu te digo que o DW é um balizador do nosso setor, né? A partir da semana, como Casa Cor, a semana de design tem uma série de definições. Todo o mercado funciona em função desses 2 momentos, né? Para lançamentos, para inovação, enfim. O que é que você, que é precursor de grandes ideias, um gênio dos negócios do setor de arquitetura e design, promete para esse ano, para driblar esse desafio que é o mercado de eventos, né? O mercado de eventos não pode fazer evento. Como é que nós vamos trabalhar a partir do DW, que vai ser, de certa forma, o balizador de tudo que vem depois? Olha, você está sendo muito gentil em dar todos esses créditos para mim, viu? Você fica sabendo que está um ano muito duro para todo mundo, a gente, né, e é muito interessante que geralmente quem mais investe, quem mais tem capital empregado em equipe, em estrutura, né, para fazer um negócio bem feito, está sofrendo mais, né? Então foi um ano que a gente começou com a equipe plena, um ano inteiro. Eu trabalhei com equipes que às vezes a gente, como faz evento, você vai crescendo ao longo do tempo. Esse ano não. Eu praticamente a equipe que terminou 2019 ficou em 2020, quer dizer que é custo fixo, né? E você sabe o quanto isso pesa, né, para a gente que é serviço, né? O custo pessoal é dos itens mais elevados. Então eu mantive toda essa estrutura, né? Pegamos Vou te interromper, desculpe. Até porque o tipo de trabalho que você faz, que é especialmente muito sazonal, você tem que ter um time muito afiado para, na hora que a coisa vai para a rua, embora você trabalhe nisso o ano inteiro, a hora que a coisa vai para a rua, você tem que estar com todo o teu time muito afiado para ajudar todos os players a fazer bonito, né? Então, você não tem essa pessoa rapidamente. Não, e aí foi por isso até que em 2020 a gente manteve toda essa estrutura, estava muito confiante nos próprios direcionamentos que o país vinha tendo em termos de economia, né? A gente estuda muito, a gente traz muito número do segmento e a gente via que, né, que entrávamos aí num começo talvez de um novo boom imobiliário, de um novo ciclo produtivo, né? E esse boom imobiliário da construção inevitavelmente chega na gente, né, no final aí do percurso, né, na decoração, no design,
na arquitetura de interiores, né? Então, a gente estava muito animado. E aí leva esse choque. Então, eu te agradeço as palavras, mas a gente ainda está lutando, né, para encontrar os modelos. Nós já chegamos a uma proposta para 2020, né? A gente vai estar fazendo o lançamento oficial disso no dia, ainda na primeira quinzena de agosto, em cada um dos distritos e de hubs que a gente tem. A gente está com um cronograma aí de contar essa história, mas dando um spoiler, né? A gente vai fazer um evento que ele é híbrido, né, que a gente chama, que é um evento digital, né, físico com digital, presencial com digital, em que eu construí toda uma plataforma nova digital para o Design Week, né, nossa equipe trabalhou profundamente, aproveitamos essa parada geral, né, e decidimos, né, que era hora realmente construir uma plataforma muito mais user-friendly, né, user experience, né, mais focada em jornada de cliente, jornada do expositor. Então, tem muita coisa digital chegando por aí, e preparando no digital nos meses que antecedem para as coisas que acontecem durante o evento que vai acontecer de 8 a 14 de novembro. Então, a gente sai, né, de agosto, que historicamente era a nossa data, e vai para um período de 8 a 14 de novembro. A gente acha, e aí muda em relação a 19, 2019 foram 8 dias, em 2020 serão 7 dias, porque 15 de novembro é o primeiro turno das eleições, né? Então, a gente não pode fazer evento nesse dia. Então, esse ano está cheio de adequações, né, diferentes do que a gente tinha, mas são 8 dias de evento com essa pegada muito forte das marcas, né, poderem trabalhar pesadamente naquilo que vão, primeiramente no digital, e o que vai acontecer depois no presencial. Ah, mas isso de certa forma, meio óbvio, é médio, né? Porque o engajamento digital que a gente tinha antes não era igual ao que a gente tem agora. Né? Então, eu diria para você, né, que eu não acredito em modelos que são 100% digitais, né, e nem faria um evento 100% presencial agora, dos mesmos moldes. Né? Eu acho que a gente tem que realmente aproveitar esse momento e encontrar uma forma de evento híbrido, né, e que não são dois eventos, não é um evento digital e um evento presencial, e sim um evento onde as marcas, os criativos, né, eles conseguem usar esse movimento digital para relacionamento, para conteúdo, para warm-up, para spoiler, né, do que vai acontecer no presencial. E você tendo realmente no presencial, e o presencial totalmente dentro de protocolos, né? A gente estudou aí profundamente protocolos internacionais, protocolos nacionais que vêm da UBRAF, que é a União Brasileira de Feiras, né? Que é quem é o interlocutor da Anvisa para eventos, né? E também do Plano São Paulo, que é do governo do estado de São Paulo. Então, a gente está muito alinhado, né? A gente não faria de nenhuma forma alguma coisa que pudesse colocar em risco, né, nossos colaboradores, os expositores, os visitantes, né? Então, a gente está muito preocupado, sabe? Eu acho que isso é importante, Sandra, de ser colocado, né? Que, apesar de tudo, a gente ainda está no meio de um processo complexo, né? Mas vocês já estão falando na frente, sim, porque, em primeiro lugar, o que a gente quer fazer o evento, né? Segundo lugar, a gente pode fazer? Pode, segundo os protocolos oficiais, né, dos órgãos que cuidam disso, né, em tendo tranquilidade nos 30 dias que antecedem 12 de outubro, esse é o protocolo, né, tendo bandeira verde e tranquilidade, a partir de 12 de outubro grandes eventos podem ser feitos. Então a gente está jogando totalmente dentro da regra, né, não está sendo feito nenhum tipo de ação de loucura ou de responsabilidade de maneira nenhuma. Né? Nós somos também no segmento, Sandra, e perguntamos para as pessoas, né, e aí para líderes setoriais, o que elas achavam, né, da gente levar à frente os eventos, não só Design Week, mas também High Design, né? E a gente teve assim, retornos muito interessantes de clientes, de entidades, né, dizendo que sim, não só é interessante fazer, como nós temos que ser parte da solução. É o começo daquela até da nossa conversa, né, que a gente, nesse momento, não basta a gente ser um espectador dessa desgraça toda, desse problema todo. A gente tem que levar os segmentos, né, de arquitetura, de design, de interiores, de construção, a ser protagonistas das soluções. E nós somos. Né? Nós temos aí milhões de residências para ressignificar, nas palavras da própria ABD, que é a entidade do segmento. Nós temos aí espaços de trabalho, lazer e serviços, né? Hotéis, bares, restaurantes, escritórios, lojas, shoppings, centros comerciais. Tudo isso é projeto. Né? Tudo isso é projeto que a gente tem que estar lá, a gente tem que ser parte dessa solução. Então, a gente ficou muito tocado com esse propósito maior. E até criou uma hashtag, que a gente chama de Movimento Design pela Vida, né? Porque a gente é importante nesse momento. A gente não pode se furtar,
de tentar encontrar soluções para a sociedade no momento que ela mais precisa. Logicamente, dentro dos protocolos sanitários de saúde, né, cada um adequados. Então, acho que esse é o grande desafio. Então, teremos um evento de 7 dias, só finalizando a tua pergunta, né, em que tem essa integração do físico com o digital, e com um digital definitivamente muito mais integrado com o que vem depois, né? E aí, no final, né, Sandra, meio que a gente seria um tipo de soberba ou empáfia, ficamos nós só, né? Os grandes eventos aí do setor, né? Eles acabaram ficando muito mais em versões digitais, né? Digitais. E a gente está até fazendo nesse momento um movimento e convidando, né, todos aqueles que não fizeram por algum motivo, né, se quiserem estar com a gente, né, o DW sempre foi uma plataforma democrática, então quem quiser estar conosco, contar a sua história, né, logicamente dentro dos protocolos sanitários, dentro dos cuidados, né, no modelo que a gente vai estimular muito, lá vem spoiler, tá? Lá vem, né, a gente vai estimular muito que as lojas de rua, principalmente, abracem a cidade, né, que tenham ações outdoor, que tenham ações voltadas para fora e que coloquem dentro que realmente é o lançamento que tem que ter o transacional ou comercial, né? Mas, enfim, né, que passem uma mensagem que o segmento é importante e está abraçando a cidade no momento e a sociedade no momento que ela mais precisa. Isso traz também uma certa esperança de retomada para tantos operários do mundo dos eventos, né? Que não só aqueles que o DW, a High Design contratam, mas a todos aqueles que todos os players acabam contratando, né? Pessoal de buffet, de equipamento de som, de montagem, toda essa categoria que está sofrida, tanto quanto atores, atrizes, pessoal de evento, de arte, talvez tenham sido os profissionais que mais sentiram a parada mesmo, né, da economia. Então, de certa forma, a retomada do DW dentro, naturalmente, de protocolos de seguranças, isso é fundamental para a retomada da esperança também, eu vejo, né, Laura? Sim, sim. Eu acho que tem, é uma leitura aí sem nenhum tipo de juízo ideológico, né? Pró-cloroquina, contra cloroquina, pró-um, contra outro, não é nada disso, né? É que a sociedade, de fato, vai ter que encontrar o seu caminho, né, nos próximos meses, desse novo normal. Até não gosto muito desse nome, eu acho que é uma... Ok, se quiser usar, não tem problema, mas, quer dizer, talvez esse novo normal seja com a convivência com o vírus, inclusive, né? Caso a gente encontre uma vacina ou uma cura nesse ínterim, que é o que todo mundo reza todos os dias para que isso aconteça, a gente terá um novembro muito florido, muito bacana, muito tranquilo, né? Se não for, a gente não consegue mais aguentar, né, uma queda de PIB aí de 10% ao ano, né, uma taxa de desemprego de 30% ao ano, né? A gente realmente entra numa situação que é muito complexa, né? Isso no mundo inteiro, você não está conseguindo mais controlar as sociedades, né, Sandra? Então, a gente tem que ser parte de uma retomada segura, saudável, responsável, a gente chama de retomada cidadã, né? Então, acho que nessa hora que mais do que nunca nós temos que ser um farol, como você coloca, né? No sentido de dizer, olha, gente, nós vamos fazer, mas com responsabilidade, seguindo os protocolos, seguindo todo o calendário de reabertura, né? Mas não nos furtando, seja pelo meio digital, seja no presencial, né? Onde a gente conseguir fazer com mais isolamento, com menos isolamento, com uma densidade maior de visitantes, uma densidade menor de visitantes, vamos jogar o jogo, né, que tiver na época valendo, né, mas certo que a pior decisão talvez seria não fazer nada, né, e a gente passar em branco. Então isso a gente não vai fazer, a gente acredita muito, né? Eu tenho alguns números que a gente recebeu recentemente, né? Uma pesquisa da Loft, a Loft é aquela plataforma imobiliária grande, né, que já é unicórnio, até vale mais de $1 bilhão, tal, que é muito legal o trabalho deles. Eles fizeram uma pesquisa no final do mês de maio, 34% das pessoas dessa pesquisa, de classe média alta para cima, né, elas querem fazer uma reforma nos próximos 4 meses. Por quê? As casas nunca foram tão usadas, valorizadas e avaliadas, né? Então, com home office, com homeschooling, né, com necessidade luminotécnica diferente, acústica diferente, né, de conforto diferente. Hoje, um espaço instagramável não é mais um luxo nem uma bobagem, né? É fundamental, às vezes, você ter um fundo, né, que possa fazer uma reunião, que possa atender um cliente, né? Então, as casas vão ter que ser revistas, né? Então, por essa pesquisa da Loft, 34% das pessoas querem fazer. 47%
isso aí é uma área que você domina bastante, voltaram para a cozinha e acham que a cozinha está pequena ou está mal equipada, né? Então vai ter adequação nas cozinhas, né? As pessoas estão buscando espaços outdoor, então o tamanho do mercado outdoor, de móveis, né, de mobiliário, de paisagismo. Então você tem um movimento da vida, né? Então você pode ver isso aí como um grande problema ou uma grande oportunidade. Eu prefiro ver como oportunidade, né? Isso aí só no mercado residencial. No mercado corporativo, né? Quer dizer, os escritórios vão acabar? Não, a gente pergunta para os especialistas, a gente trabalha com gente muito qualificada de especialista em escritório, né? Que diz, não, Lauro, na verdade o que vai ver é um novo desenho de escritórios, que parte da atividade de trabalho vai ser feita em casa, realmente, né? Algumas coisas, outras coisas serão feitas nos headquarters, que são os quartéis generais, que é o modelo que a gente tem hoje de escritório, e outras vão ser em modelos compartilhados e distribuídos de coworkings. Então, você tem uma dinâmica diferente de contratos, de ajustes, né? O escritório antigo, ele não vai ser só um monte de baias, não faz mais sentido. Baia pela baia, você fica em casa, faz no home office. Então, você vai ter que reformatar esses escritórios, né, com espaços mais colaborativos, em que a cultura da empresa seja o ponto principal. Enfim, né? Isso tudo é projeto, gente. Né? Isso tudo é projeto, isso tudo é negócio. Né? Como eu ouvi de você recentemente, é projeto na veia, arquitetura e design na veia. É isso. Ou seja, eu acho que assim, a gente deve, né, nosso tempo, por incrível que pareça, passa muito rápido quando a conversa está boa, mas eu acho que você podia encerrar, Lauro, dando mesmo essa mensagem positiva para as marcas, para as empresas que empregam tanto nesse setor de arquitetura e design de interiores, que é um setor que você atua tão fortemente, né? Estendido até construção e tal, que são setores que empregam demais e que podem ajudar a economia do país a ter uma retomada ou pelo menos uma depressão menos amarga. Eu acho que a gente podia passar essa mensagem positiva de que cuidar da casa vai ser a hora, vai ser a nossa retomada, né? Eu vou te dar um número, né? Que pese, a gente hoje liga a TV, principalmente é uma desgraça, né? Eu particularmente eu tenho tentado ser muito seletivo, né? E crítico pelo lado de filtro, né? Do que vale a pena, o que não vale a pena. De fato, a gente está colocando. Tem um número que é muito interessante, que a gente viu em alguns veículos aí, mas não vi em todos, vi em muito poucos, né? E que a gente acompanha isso aí mensalmente. De junho de 2019, né, até maio de 2020, foram financiados 360 mil imóveis no Brasil. 360 mil, que é um crescimento de 30% sobre o mesmo período de 2018 até 2019, acumulado 12 meses. Gente, isso aí, o mercado continua. A taxa de juros a 2,25, a Selic, trouxe o financiamento imobiliário para abaixo de 8, né, de custo efetivo total. Né? Em muitos casos, hoje é mais barato você comprar um imóvel do que você alugar um imóvel. Então, gente, isso aí, a vida continua. As pessoas estão buscando alternativas. A segunda residência virou a primeira. Então, lugares de short stay, de temporadas curtas, né, que era uma casa de praia, uma casa de campo, uma casa de montanha, ela virou a primeira e ela tem que ser adequada. Ou seja, a minha mensagem tem muito trabalho. A gente é parte da solução e não do problema. Né? Acho que isso é muito de mindset, né, que é uma palavra aí que a moçada gosta de usar agora, né, de estado da tua mente. É como é que você vê aquela piadinha antiga do consultor, é meio copo cheio, meio copo vazio, né? Depende de como é que você vê. Né? Acho que a solução realmente está dentro de cada um de nós, né? E comece em pequenos, comece ajudando os restaurantes da sua vizinhança, os escritórios no teu entorno, né? Começa revisitando teus clientes. Foi até uma dica que a gente deu recentemente num congresso aí que a gente participou e que deu palestra, né? Dizer, cara, pega a tua carteira de telefones e liga, manda WhatsApp, outras pessoas estão bem, estão seguras, precisam adequar alguma coisa em casa, e esse movimento ele vai girando, ele vai continuando, né? Encontra em mercados novos, encontra novas soluções, que não falta, eu acho, oportunidades para a gente. Lógico, nós vamos ter que nos adequar em termos de orçamentos, né? De todo esse contexto de uma possível queda, né, do PIB e recessão, mas independentemente disso, existem lugares que continuam crescendo e trabalhando. Então, acho que a nossa mensagem é essa, né? Vamos focar no que é realmente positivo e na diferença que nós podemos fazer em relação a esse cenário, e não ser mais um problema, ser a solução. Lauro, mais uma vez te agradeço, suas mensagens sempre muito
claras, muito positivas, um verdadeiro empreendedor, alguém que faz a diferença e que a gente tem muito orgulho de estar junto sempre. Muito obrigada, viu, Lauro? A gente se encontra em breve no BW, aqui, não só no virtual, mas também no físico. Nossa, eu que agradeço, né? Fiquem todos aí muito bem, em saúde, em paz, em segurança, né? E a gente se vê aí de 8 a 13 de novembro na DW, com certeza. Vai ser um prazer.